Vamos gravar agora a santa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. No capítulo 21 de Lucas, no versículo 20, ele diz assim: quando virdes que Jerusalém foi sitiado por exércitos, então sabedorias que está próximo à sua ruína. E no capítulo 21, versículo 21, diz assim: os que estão se acharem na Judéia e fajuarão para os montes, e os que estiverem dentro da cidade, retira-se, e que estiver nos campos, não entre na cidade, porque vai ficar esquisito, que ele estava avisando, né? Como ia acontecer aos povo de Jerusalém, que aconteceu, né? Ele estava profetizando o que ia acontecer. Nosso Senhor Jesus Cristo falando: porque estes serão dias que os castigo para que se cumpra todo o que está escrito. Tudo que ele fala estava escrito antigo, e ele falava por ele mesmo. Que ele está dizendo que está escrito porque ele se escreveu o que ia acontecer, que aconteceu. Jesus é o próprio Senhor, né? O próprio Deus. Ele vê muitos anos na frente o que aconteceu sobre as pessoas que não queriam aceitar ele, né? E no versículo 23 diz assim: ai das mulheres que naqueles dias estiverem grávidas. Olha para você ver o que elas iam sentir, né? Ou amamentando, pois haverá grande angústia na terra e grande ira contra o povo. O povo ia ficar louco, né? Para lá e para cá, ia começar a morrer gente. E no versículo 24 diz assim: cairão os fios de espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos pagãos, até que se cumpra os tempos das nações pagãs. E no capítulo 20 de Lucas, no versículo 25, diz assim: haverá sinais no céu e na lua e nas estrelas, na terra, e aflição e as angústia poderá-se em das nações pelo bramidos do mar e das ondas. Até os mares ia levantar, ia ter problema com o povo, né? Ele estava avisando. E no versículo 26 diz assim: os homens definirão de medo e as expectativas dos males que devem sobrevir a toda a terra, e as próprias forças dos seus serão abalados. Estava explicando para o povo não entendia, aquela multidão, uns entendiam, outros não entendiam. Quem era da lei, que eram os homens que comandavam os centros, as sinagogas, o povo,
Eles não acreditavam de jeito nenhum. E aí o que aconteceu? E no capítulo 21, no versículo 27, Jesus está falando ainda. Então verão os filhos dos homens, o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande glória e majestade. Ele está dizendo que ele voltará depois que acontecer todas essas ruínas e o que está acontecendo na terra ainda sobre o povo que não entende que ele é, que ele é o próprio Senhor, é o próprio Deus, a própria pessoa, tornou-se carne e sangue para habitar entre nós, para nós abraçar, para nós saber e entender quem é o Senhor. Só que eles não, até hoje tem muitos milhões de gente que não acredita, eles pensam em outra coisa e não pensam na salvação em nome dele. Ele está dizendo, virá na glória, nas alturas, para o povo ver ele de novo. No versículo 28 diz assim: quando começarem a acontecer estas coisas, reanimai-vos e levantai os vossos as vossas cabeças, olhai para cima, ficai contente de ver o Senhor, porque se aproxima a vossa libertação. Depois que ele vir, vai acabar de libertar o resto do povo que não acreditou nele, que daí vai acreditar. Ele é muito poderoso e tem muita bondade no seu coração, na sua mente, porque ele é o próprio Senhor. E ele está dizendo assim ainda, no versículo 29, ele diz assim: acrescentou ainda estas comparação, e olhai para as figuras e para as demais árvores. Até as árvores vão ficar contentes dele vir. E no versículo 30, ele diz assim: quando elas lançarem os brotos, vós julgai que está perto o verão. Ele está dizendo que saiu o broto das árvores, será o verão. E no capítulo 31 ele diz assim: e assim também quando vieres, vides que vão sucedendo estas coisas, saberei que está perto o reino de Deus, que é ele próprio, né? E no versículo 32 diz assim: em verdade declaro, não passará esta geração sem que todos isto se cumpra. Naquela geração se cumpriu muita coisa que ele falou. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, está dizendo no capítulo 33, no versículo 33, capítulo 21 do capítulo, versículo 33 diz assim: o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Palavra dele que ele fala, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: valei sobre todas, para que vossos corações não se tornem pesados, e com os exércitos de comer e abranger com as procurações de vida, para que aqueles dias em vão espalhes improviso e todos aqueles que acontecer. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz com a sua santa palavra, com seu amor, com sua bondade. Jesus te ama e ama todos aqueles que escutam a sua palavra. Deus te abençoe e Jesus Cristo cuida de vocês. Amém.